Olá, eu gravei no último vídeo algo sobre perfeccionismo e eu queria hoje me ater a um outro tópico que é importante para esta crença herética, né? A ideia de que Cristo tinha uma natureza humana igual à nossa. Por que é importante analisarmos isso? Muitos perfeccionistas alegam que se Cristo tem uma natureza igual à nossa e ele pôde viver sem pecar, então nós também podemos viver sem pecar, de qualquer maneira, imitando a Cristo. Vou lhe demonstrar, à luz da Bíblia, que mesmo Cristo sendo 100% humano, você e eu não somos iguais a Cristo. De acordo com a Bíblia, Jesus é 100% Deus e 100% humano. Diz aqui João 1, vou ler João 1 e também o verso 14. No princípio, aquele que é a palavra já existia. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então, referindo-se a Jesus, o texto diz que Cristo era Deus desde o princípio. Só que além de ser 100% Deus, ele também é 100% homem, ser humano. O verso 14 de João 1 diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Então Cristo era 100% Deus, é 100% Deus e 100% ser humano. Porém, isso não significa, meu irmão, que Cristo é igual a nós em natureza. Muitos perfeccionistas alegam que se Cristo é 100% humano e viveu sem pecar, então nós também podemos viver sem pecar. Esta é uma compreensão totalmente distorcida da natureza humana de Cristo. E eu vou lhe provar que a natureza humana de Cristo é muito diferente da nossa. Primeiro texto que vamos ler, Lucas capítulo 1, verso 35. Eu peço que você analise esses textos com carinho, tire de lado suas ideias pré-concebidas e deixe que a Bíblia fale, ok? Pois do contrário você não vai aprender aquilo que a Bíblia está ensinando. Lucas 1, 35. O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, está falando com Maria, a mãe de Jesus, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Portanto, o bebê que vai nascer será santo e será chamado Filho de Deus. Primeiro ponto. Como que você e eu somos gerados e como Jesus foi gerado? Isso aqui é importantíssimo para entendermos até que ponto nós somos semelhantes a Jesus e até que ponto somos diferentes. Você e eu somos o resultado da união do óvulo de uma mãe pecadora e do espermatozoide de um pai pecador. Então, nós não temos escape. Nós somos pecadores desde a concepção. De acordo com o Salmo 51, versos 4 e 5. Davi disse: em pecado me concebeu a minha mãe. Jesus não. Jesus não é o resultado da união do óvulo de uma mulher pecadora e do espermatozoide de um homem pecador. Jesus é resultado da atuação do Espírito Santo. Não sei, não vou entrar no mérito da questão se o Espírito Santo fecundou o óvulo de Maria ou se ele colocou um óvulo fecundado. Isso não faz parte da revelação, por favor. Isso aí, entrar num campo desses é extremamente perigoso e ao mesmo tempo infrutífero. Agora, o que nós podemos concluir é que Jesus é o resultado da união entre genes de uma mulher pecadora sem os genes, sem o código genético de um homem pecador. Então você vai me dizer que você e eu somos iguais a Jesus em humanidade? Isso é uma heresia, isso é uma aberração. Jesus é muito diferente de nós. No aspecto físico, realmente, ele veio com a natureza de Adão depois do pecado. Isaías nos mostra isso. Isaías, vou ler aqui para você, deixa eu ver se é o capítulo 52 ou o capítulo 53.
3. Vamos ver aqui, capítulo 53, verso 2. Falando do Messias, diz assim, ó, meu servo cresceu em sua presença como tenro broto verde, como a raiz em terra seca. Não havia nada de belo, nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Ou seja, no aspecto físico, Cristo nem chamava atenção. Ele veio com a natureza de Adão depois do pecado no aspecto físico, porque ele não veio com os vários metros de altura de Adão. Ele não veio com a perfeição e com a simetria física de Adão quando saiu das mãos do próprio Cristo. Ok? Então, no aspecto físico, Cristo realmente veio com a natureza de Adão depois da queda. Agora, no aspecto interno e moral, dizer que ele veio com a natureza de Adão depois da queda é uma aberração. Cristo não foi gerado da mesma forma que você e eu, meu amigo. Cristo é diferente. De acordo com a Bíblia, em 1 Coríntios, capítulo 15, Cristo é o segundo Adão. E por que é relevante compreendermos isso? Cristo é o segundo Adão para demonstrar para nós que onde Adão falhou, Cristo não falhou. E que assim como Adão tinha uma natureza perfeita, interna, Cristo também tinha. Aí você pode pensar, mas então como é que Cristo podia ser tentado? Assim como Adão podia ser tentado. Não é porque uma pessoa é perfeita internamente que ela não pode ser tentada. Adão pôde ser tentado. E ele saiu perfeito das mãos do Criador. Só que ele podia ser tentado externamente e não internamente. Adão não sentia vontade de fazer o errado como nós sentimos. Agora, ele podia decidir fazer o errado, porque ele podia ser tentado externamente, não internamente, porque ele não tinha pecado interno. Cristo, como segundo Adão, é a mesma coisa. Ele podia ser tentado externamente, mas não tentado internamente, porque ele é o segundo Adão, e diz 1 Coríntios 15, 45, as Escrituras nos dizem, o primeiro homem Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. Então, Cristo é o segundo Adão que nos proporciona vida por meio do seu sacrifício. E ele só poderia ser o segundo Adão se não fosse corrompido internamente. Ok? Então, meu amigo, eu queria finalizar mostrando para você um outro texto que é Romanos 8,3. Esse é um outro texto usado de forma equivocada para dizer que Cristo tinha uma natureza pecaminosa como a nossa. O texto diz, a lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, ao enviar o seu Filho em semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Veja, Cristo veio em semelhança de carne ou natureza pecaminosa, não veio igual a nós. E se Cristo fosse corrompido internamente, ele não poderia ser o perfeito sacrifício no lugar do pecador. Ele não poderia ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apenas um perfeito sacrifício poderia ser oferecido no lugar do pecador. Apenas um ser divino, humano, poderia suportar a ira de Deus sobre o pecado. Por isso que isso tem que ser divino. E apenas alguém que não veio com a natureza interna corrompida poderia ser um perfeito sacrifício no lugar do pecador. Eu finalizo também lendo para você o que está em Hebreus, capítulo 7, versículo 26. É de um sumo sacerdote como ele que necessitamos, pois é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado, separado dos pecadores e colocado no lugar de mais alta honra no céu. Só de Cristo é possível dizer que ele é santo, irrepreensível, sem nenhuma mancha de pecado e separado dos pecadores. De nós não é possível dizer isso. Cristo, como bem disse o doutor Amin Rodor, foi afetado pelo pecado, mas não infectado pelo pecado. Você e eu, além de sermos afetados pelo pecado, somos infectados.
nada a ver dizer que nós podemos ser como Cristo, sendo que a natureza humana de Cristo é diferente da nossa. Devemos imitar a Jesus, sim, mas muito antes disso, devemos permitir que Ele seja o nosso Salvador. Que Deus dê a você uma opinião equilibrada sobre esse assunto. Mesmo que não tenhamos todas as respostas e nem podemos, imagine como que nós vamos compreender a natureza divina humana de Jesus. Nós vamos levar uma eternidade toda para isso, mas aquilo que a Bíblia nos revela é o suficiente para percebermos. Ao mesmo tempo em que devemos imitar a Jesus, acima disso, Jesus deve ser o nosso Salvador. O fato de ele ter debilidades inocentes não o torna um pecador, não o tornam igual a nós. Porque enquanto você e eu somos gerados por um homem e uma mulher pecadores, Jesus foi gerado de uma forma muito diferente. Que Deus ajude você a compreender este assunto de forma equilibrada, não ilusória, para que você não se frustre na sua vida cristã. E eu queria finalizar fazendo 2 convites a você. Primeiro, conheça o meu audiolivro. Eu preparei neste material 27 perguntas complexas e tornei-as simplificadas. Você pode ver no link aqui em cima como que você pode conhecer esse material e aprender a responder 27 perguntas bíblicas de forma simplificada. E aproveito também para lhe convidar para assistir os outros vídeos, né? Você pode ver aqui ao lado. Que Deus te abençoe e inscreva-se no canal também. E obrigado por você participar.